fantastic goal. Then an amazing moment. David Beckham kicking out, and the replay. Showing that what he did was stupid, right in front of the referee, who produced a red card. Beckham couldn't believe it, becoming only the fifth England. O cartão vermelho que destruiu Beckham também foi o que o transformou em lenda. Era 30 de junho de 1998 e no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, a Inglaterra enfrentava a Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 73 minutos de jogo, David Beckham, com apenas 23 anos, cometeu o ato que mudaria sua vida para sempre. Tudo aconteceu em questão de segundos. Diego Simeone havia derrubado Beckham com força excessiva, uma falta dura que deixou o jovem inglês caído no gramado. Quando Simeone passou por cima dele, algo despertou no garoto de Leytonstone. Sem se levantar completamente, Beckham desferiu um pequeno chute nas pernas do argentino. Não foi violento, não foi brutal. Foi apenas um gesto de irritação, um reflexo de frustração que durou 3 segundos, mas foi o suficiente para que o árbitro dinamarquês Kim Milton Nielsen sacasse o cartão vermelho que ecoaria pela eternidade. O estádio Geoffroy Guichard ficou em silêncio. 64 mil espectadores observaram enquanto Beckham caminhava lentamente em direção ao túnel. Seus companheiros de equipe olhavam incrédulos. Glenn Hoddle, o técnico inglês, cobriu o rosto com as mãos. O jovem David havia condenado a Inglaterra a jogar com 10 homens por 47 minutos. Naquele momento, eu sabia que havia cometido um erro terrível. Beckham confessaria anos depois. Mas não imaginava a dimensão do que estava por vir. Pensava apenas que havia decepcionado meus companheiros. A Inglaterra resistiu heroicamente, levou o jogo para os pênaltis, mas acabou eliminada. A saída de Beckham foi considerado o momento decisivo da derrota. Enquanto os argentinos comemoravam, o jovem de cabelos loiros permanecia sozinho no vestiário, ainda processando o que havia acontecido. O capitão Alan Shearer foi o primeiro a procurá-lo. David, isso faz parte do futebol. Você é jovem, vai aprender com isso. Mas naquele momento, suas palavras pareciam vazias. Beckham sentiu o peso de ter decepcionado não apenas seus companheiros, mas toda uma nação. A jornada de volta para a Inglaterra foi um pesadelo silencioso. No avião, Beckham sentou-se sozinho, evitando contato visual com jornalistas e até mesmo com alguns colegas. Não imaginava que o pior ainda estava por vir. Quando chegou ao aeroporto de Manchester, a realidade o atingiu como um soco. Centenas de pessoas o esperavam, mas não para recepcioná-lo como herói. Gritos de traidor, covarde e palavrões impublicáveis ecoaram pelos corredores. A polícia teve que escoltá-lo até o carro. Se você sente essa mesma intensidade que nasce quando presenciamos a queda e a ascensão de um ídolo, se inscreva no canal e deixe um like. Vamos continuar juntos nessa jornada através das histórias que mostram como o futebol pode quebrar e reconstruir um homem. Os dias seguintes foram os mais sombrios da vida de Beckham. A imprensa inglesa foi implacável. Tabloides publicaram fotos dele com alvos desenhados sobre seu rosto. Chegaram cartas de ameaças para sua casa. Bonecas vestindo a camisa da Inglaterra com seu número foram enforcadas em frente aos estádios. Victory, que ainda era sua namorada na época, lembra desses momentos com dor. Davy estava destruído. Não conseguia sair de casa sem ser insultado. Pessoas cuspiam nele na rua. Foi terrível ver alguém que você ama passar por isso. O momento mais baixo veio quando ameaças foram feitas contra sua família. Pessoas que não o conheciam, que nunca haviam falado com ele, desejavam-lhe o pior apenas por causa de um erro de 3 segundos. Beckham começou a questionar se valeria a pena continuar jogando pela seleção. Sir Alex Ferguson, seu técnico no Manchester United, percebeu que seu jovem pupilo estava em crise. David estava quebrado emocionalmente. Lembra, Ferguson, mas eu conhecia seu caráter. Sabia que ou isso ia destruí-lo completamente, ou ia fazer dele um homem muito mais forte. A resposta veio na temporada 1998
até 99. Em vez de se esconder, Beckham decidiu enfrentar a adversidade de frente. Cada jogo no Manchester United tornou-se uma batalha pessoal contra as vaias, os insultos, os cartazes ofensivos nas arquibancadas visitantes. Foi nessa época que percebi quem eu realmente era, refletiria Beckham anos mais tarde. Podia aceitar ser vítima para sempre ou podia provar que valia mais que um único erro. A transformação foi gradual, mas evidente. Beckham começou a trabalhar ainda mais duro nos treinamentos. Sua precisão nos passes melhorou, seus lançamentos se tornaram ainda mais letais. Mais importante, desenvolveu uma resiliência mental que o acompanharia pelo resto da carreira. O primeiro teste real veio quando a Inglaterra voltou a jogar em Wembley. As vaias foram ensurdecedoras quando Beckham entrou em campo, mas em vez de se intimidar, ele jogou com uma intensidade que surpreendeu a todos. Cada passe certeiro, cada cruzamento milimétrico era uma resposta silenciosa aos críticos. Naquele jogo vi David renascer, disse Paul Scholes, seu companheiro de seleção. Era como se ele tivesse encontrado uma força interior que não sabia que possuía. A redenção completa veio na temporada seguinte. O Manchester United conquistou a tríplice coroa, Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões. Beckham foi peça fundamental em todas as conquistas, especialmente na dramática final da Champions contra o Bayern de Munique. Foi Beckham quem cobrou os 2 escanteios que resultaram nos gols da virada nos acréscimos. Quando Solskjaer marcou o gol do título aos 93 minutos, Beckham caiu de joelhos no gramado de Barcelona, chorando não de tristeza, mas de alegria pura. Era a prova definitiva de sua redenção. Aquela noite em Barcelona foi quando soube que havia superado completamente o trauma de 98, admitiu Beckham. Não era mais o garoto que havia cometido um erro. Era um homem que havia aprendido com seus erros e se tornado mais forte. A partir de então, Beckham se tornou não apenas um jogador melhor, mas um líder. Assumiu a braçadeira de capitão da Inglaterra em 2000 e conduziu o país através de 2 Copas do Mundo e 2 Eurocopas. O homem que havia sido crucificado por um erro tornou-se o símbolo da determinação inglesa. Ironicamente, foi contra a Argentina, em 2002, que Beckham teve sua vingança mais doce. Na Copa da Coreia e Japão, ele marcou o pênalti da vitória contra os mesmos argentinos que haviam presenciado sua queda 4 anos antes. A comemoração foi contida, elegante, mas carregada de simbolismo. Esse gol contra a Argentina fechou um ciclo, explicou Beckham. Não era sobre vingança, mas sobre mostrar que havia crescido, que havia aprendido. O legado de Beckham transcendeu o futebol. Tornou-se ícone de moda, embaixador global do esporte e prova viva de que é possível se recuperar dos momentos mais baixos. Mas nada disso teria sido possível sem aquele cartão vermelho em Saint-Étienne. Paradoxalmente, aquele foi o pior momento da minha vida, refletiu Beckham em sua biografia. Se não tivesse acontecido, talvez nunca tivesse desenvolvido a força mental necessária para alcançar tudo o que alcancei depois. A transformação de Beckham ensinou uma lição poderosa. Nossos maiores fracassos podem se tornar os alicerces de nossos maiores sucessos. O garoto que saiu chorando de Saint-Étienne nunca mais voltou. No lugar dele, surgiu um homem que provou que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em como você se levanta. Hoje, quando jovens atletas enfrentam adversidades públicas, muitos encontram inspiração na história de David Beckham. Ele provou que 3 segundos de erro não definem uma vida inteira de excelência. O cartão vermelho que deveria ter encerrado seu sonho acabou sendo o catalisador de sua lenda, e essa talvez seja a maior vitória de todas.